Queridos, no texto de Efésios, capítulo 3, versículo 19, aliás, 17 até o 19, Efésios 3, 17 até o 19, eu gostaria que, se você quiser acompanhar no telão, mas se você tiver Bíblia e quiser abrir, vamos ler esse versículo que fala o seguinte: assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? O tema dessa ministração é separados para um propósito. Amém, queridos? Então nós, para que possamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, nós temos que passar por várias situações, por alguns testes, que vai nos levar a entender, afinal de contas, o que nós viemos fazer aqui nesse mundo. O que nós estamos para fazer aqui na face da terra. Mas através de um homem, apóstolo Paulo, um homem muito inspirado por Deus, nós podemos tirar muito proveito. Um homem que não recuou diante das adversidades. O servo de Deus que passou fome, nudez, passou pelo perigo, pela espada, enfrentou hortes infernais, e nada disso o separou da presença de Deus. Então, todos nós, queridos, se eu perguntasse aqui, você passou por luta ou tem passado por luta? É claro, você vai falar que sim. E apóstolo Paulo é um homem que a gente, lendo a palavra, a gente vê que o que esse homem passou, eu vou lhe falar. Muito, 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 muito difícil passar por um teste por tudo que ele passou. Agora é possível? É possível. Se for sozinho, não vai conseguir. Mas se for com Jesus, vai conseguir. Sabe? Ele mesmo falou, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalece você? Jesus. Então é Jesus que fortalece a sua vida. Então você pode passar por privações, por provações, seja qual for a dificuldade. Mas vamos aqui, para a gente entender mais, vamos aqui ler em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Apóstolo Paulo, novamente falando aqui, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, mas por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém? Se eu parasse aqui, terminasse o culto aqui já tem tudo, né? É muito forte isso, é muito forte. Sabe, aquilo que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, tem nos falado. Mas vamos continuar aqui. Primeiro, separará do amor de Cristo. Será que tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Você já parou para pensar? Né? Às vezes tem pessoas que desistem desse amor. Desistem por alguma coisa, desiste dessa pessoa que é Jesus, até por uma outra pessoa e tantas outras situações. Então, queridos, separará do amor de Cristo, fala de uma ação futura. Apartar, na realidade, ir embora, desviar, sair da igreja, sair da célula, sabe? E então, às vezes, tem pessoas que colocam razões para se desviar, colocam dificuldades para se desviar, colocam a culpa nas pessoas e muitas vezes chegam até a se afastar, ou até, se não está afastado, fisicamente, mas espiritualmente está afastado, né, desse amor de Deus. Pode estar no culto, cantando, e até não sentir nada. Por quê? Porque não sente esse amor, não sente essa virtude, que na realidade essa unção vem através desse Deus poderoso, que nos ama tanto. Sabe, se eu perguntasse aqui para você, quantas vezes, quantos livramentos Jesus já te deu? Você vai perder as contas. Quantos livramentos, quantas doenças você já recebeu a cura, quantos problemas que já foram resolvidos, quantas contas que você não podia pagar e Deus te abençoa para que você pagasse. Amém? Eu, por exemplo, não sei você, mas já aconteceu muitas vezes comigo, né? Deus chegar com Jesus, me ajuda a pagar essa conta, né? E foi até uma conta que eu não devia fazer, né? E eu, na realidade, cheguei diante de Deus e pedi, me ajuda, Jesus, a pagar essa conta. Eu não sei o que acontece, mas esse Jesus, Ele perdoa, e Ele ajuda a gente a pagar a nossa conta, e Ele diz para a gente, vai e não peque mais. Vai e não deva mais, né? Então, e Deus é assim. Então, mas não justifica uma pessoa se afastar desse caminho. Não tem. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, olha, nada poderá nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Vamos falar aqui sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor incondicional, um amor pleno. Ele é um amor completo, é um amor sem defeito. O amor de Cristo, ele é um amor absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional, não espera nada em troca. O amor é em primeiro lugar. Ele não impôs condições para nos amar. Não impôs. Na realidade, como a gente estava, e às vezes até em situações que a gente está, assim, mas Ele continua nos amando. Ele continua perseverando pela nossa vida. Ele continua acreditando em nós, sabe? E não é que nós merecemos esse amor. A realidade a salvação é um favor imerecido de Deus. Ninguém merece salvação. Mas por amor, que não impõe condições, Ele veio
e nos resgatou do império das trevas e da morte. É por essa razão que nós estamos aqui. Amém? Por causa desse amor incondicional. Às vezes eu fico pensando assim, quando a palavra de Deus diz assim que os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Amém? É aí que pega, né? Porque ele está falando de um amor incondicional. Ele não está dizendo que eu só vou amar a minha esposa se ela for submissa para mim. Negativo. Ou a mulher diz assim, eu só vou ser submissa ao meu marido se ele me amar. Igual como Jesus amou. Então nós somos falhos. Né? Nós temos defeitos. E nossas esposas vão encontrar muitas falhas em nós. E elas vão, se elas têm essa revelação de submissão, elas vão se submeter sim, independentemente do procedimento do marido. Da mesma forma, o marido com a responsabilidade maior, que eu acho, de amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, aí ele vai ter que se virar nos 30, né? Ele vai ter que se rebolar para amar e amar. E se não consegue amar do jeito que Jesus amou, pede perdão, se humilha, porque nós estamos crescendo para chegarmos a um nível de perfeição, né? E recebendo essa plenitude de Cristo. Então, queridos, agora tem outra coisa que é a tribulação. A tribulação, né? Isso que muitas vezes a gente vê doce na boca de muitos crentes, né? Na boca de muitos crentes. Inclusive, tinha uma irmã que ela tinha prazer de falar de tribulação. Aí apelidaram o nome dela Irmã Tribulação. Que tudo para ela era tribulação. Tudo para ela era tribulação. Então tem crente que tem medo de tribulação. Tem crente que tem medo de passar por isso. Mas a gente não deve temer. A gente não vê na Bíblia, a gente lê passagem da Bíblia, Deus falando para nós, olha, não temas, meu servo, pois eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, sabe? Então, tem promessas de Deus para que esse medo saia. Então, tribulação, no latim, fala de debulhar, moer. No grego, sugere uma pressão externa. É algo que vem de fora, sabe? Essa pressão. Quer dizer, se a gente observar a Bíblia, o povo de Deus sempre foi atribulado e pressionado. É isso, o povo de Deus sempre foi. Na Bíblia fala sobre isso. O povo de Deus, ele foi açoitado no Egito, ele foi perseguido no deserto, ele foi levado ao cativo dentro de sua própria casa. Eles foram perseguidos pelos romanos, eles foram espetados pelo mundo. Nós vamos ter pressões na família, tem pressões, tribulações, pressões no problema financeiro, né? Vem de fora, né? Vamos dizer, a crise, né? Que acontece nos lugares, não é isso? As pressões, aí a gente vai ter que economizar, vai ter que deixar de comprar uma camisa nova, vai ter que deixar de comprar um sapato, vai ter que deixar de comprar um fogão novo, a gente vai ter que se ajustar nas pressões, irmãos. A gente vai ter que se ajustar no meio da tribulação. Há tentações como os mensageiros de Satanás que tentam dividir famílias e separar casais. Às vezes, quantos conselhos de pessoas de fora? Rapaz, deixa logo a tua mulher, ela não presta, ela não vale nada. Deixa logo o teu marido, sabe? Larga logo ele, rapaz, arruma logo ele. Esses conselhos às vezes vêm de fora, sabe? Porque as pessoas, elas não entendem, elas não têm essa revelação que nós, como cristãos, temos e devemos ter, se não temos. Então, pressões. Então, tribulação é uma palavra utilizada para se referir a pessoas que carregam grandes cargas sobre os ombros. Pessoas que têm sobre si um grande peso. Sejam enfermidades, perda de relacionamentos.
Então esta é uma das promessas para os cristãos. O que a palavra de Deus diz assim? No mundo tereis aflições. É isso? Mas continuando esse versículo, diz, olha, mas tende bom ânimo. Jesus falando, eu venci o mundo. Amém? Falei ainda agora, sozinho a gente não vence a aflição, mas com Jesus a gente vence toda a parada. Amém? A gente vence toda a parada. Agora sozinho, a pessoa diz, é muita pressão, eu vou desviar, porque lá fora, meu irmão, lá que o negócio pega. Lá que o negócio pega. Às vezes quando eu vejo assim pessoas que estão diante das dificuldades querendo desistir, eu digo, mano, eu não quero ir para lá não, porque lá o negócio é pior. E a situação de um crente desviado, segundo a palavra de Deus, diz que a situação fica pior do que era antes. Então, eu vou lhe falar uma coisa. Eu não sei descrever como eu era, mas que eu não prestava mesmo. Eu não valia nada. É isso? Tudo que eu sou foi a igreja que me abençoou através de uma vida abundante, de uma unção pastoral, a minha família, meus filhos, tudo foi na igreja. Então eu não tenho para onde correr. Não só eu, nós não temos para onde ir, meus irmãos. Sabe? Aquilo que Jesus falou para os discípulos, olha, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não é digno de mim. Falou para a multidão. Aí o que aconteceu? Faltou revelação para o propósito. Olha, esse homem é um louco. Vamos embora. Multiplicação dos pães, quando tinha multiplicação dos pães, aí estava lá a multidão. A transformação da água em vinho, a multidão estava lá. A pregação de Jesus, o discurso bonito de Jesus, estavam lá. Agora, quando ele fez um discurso de compromisso e de responsabilidade, aí a multidão, olha, começou a ir embora. Começou a ir embora, sabe? Aí ficou quem? Os discípulos. Os discípulos ficaram. E aí, Pedro? Jesus fala para os discípulos, vocês não querem ir também? Parece que eu estou vendo Pedro falar. Parece que eu estou vendo Pedro sendo o primeiro, é claro, outros com certeza falaram, mas eu fico pensando que Pedro, ele deve ter feito uma declaração de amor para Jesus. Ele deve ter feito uma declaração. Nós temos tanta oportunidade na igreja, na oração, em todo momento, fazer essas declarações para o nosso Senhor. Mas Pedro, talvez ele disse assim, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Nós estávamos lá no mundo, a coisa estava preta. Nós deixamos a rede, deixamos a pesca, deixamos o nosso barco. Jesus, nós deixamos tudo pela tua causa, Jesus. Jesus, nós não temos para onde ir, Jesus. Como que o Senhor nos fala isso, Jesus? Se o Senhor nos apaixona, Jesus. Como que o Senhor nos fala isso, Jesus? Que só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir, queridos. Não temos para onde ir. Nosso lugarzinho é perto de Jesus. É pertinho de quem ama Jesus. De quem segue Jesus. É esse. Não tem saída para nós. Será angústia? A angústia é muito mais que uma aflição mental do que uma pressão externa. Se a tribulação é algo de fora, a angústia é algo de dentro.
nós sentimos sem forças para nos mover, incapazes de avançar, impossibilitados de prosseguir. O que fazer quando estamos nessa situação? Angústia. Uma das coisas primeiro que a gente tem que fazer é descansar no Senhor. Sabe? Angústia, aquela pressão interna, aquela coisa assim que às vezes para outras pessoas não é nada, mas para a pessoa que está enfrentando é muito complicado, sabe? Essa pressão, angústia. O meu discipulador está aqui, pastor Geraldo, e ele sabe, quando fala aqui descansar no Senhor, seguindo buscar orientação do seu discipulador. Eu já liguei várias vezes para ele. Eu estou angustiado, pastor. Ora por mim. Pastor Paulo, pastora Rebeca está aqui também. Eles já foram meus discipuladores. E eles sabem, eles me conhecem. Quantas vezes eu liguei para eles também, falando da minha angústia. E todas as vezes que eu liguei para eles, que eu ligo para o pastor Geraldo, a angústia vai embora. Sabe por quê? Porque tem unção no profeta. Tem unção nos profetas, sabe? Seu discipulador é o seu profeta. A sua discipuladora é a sua profetisa. Tem unção, tem óleo na vida deles. Tem óleo, sabe? Tem solução. Lembre-se que Jesus estava no barco quando o mar estava agitado, sabe? Eu fico impressionado com Jesus aqui, com os discípulos. Jesus estava descansando, dormindo lá no barco. Aí veio aquelas ondas e começou a entrar água no barco. O barco já estava para afundar. E os discípulos falaram: Jesus, salva-nos! Salva-nos! Se não perecemos, ou perecemos. Na realidade, já falaram, perecemos! Ainda nem tinha morrido. Já estava dizendo que tinha morrido. Entende? Então, às vezes, o exagero, né? Igual uma irmã que... Uma irmã, uma vez, ela chegou com o marido dela, aí ela estava reclamando que lá no hospital, ela estava com o marido dela, levaram o filhinho dela que estava doente, aí ela chegou comigo e veio reclamar da enfermeira. Pastor, o negócio foi feio lá no hospital. Não vou levar mais meu filho lá. Eu disse, mas por quê? Porque eles deram uma injeção na criança, que eu vou lhe falar, olha o tamanho da agulha. Aí o marido dela disse assim, diminui essa agulha, mulher. O exagero, né? E aqui a gente vê o exagero dos discípulos. Estavam passando uma situação difícil? Estavam. Mas tinha exagero. Estava feio, estava preta. Mas para quem eles foram apelar? Para o discipulador. Para o discipulador eles foram para Jesus. Sabe? E Jesus, salva-nos. Sabe? E aí Jesus mandou que o vento se quietasse, que o mar se acalmasse, e aí foi resolvido a situação. Então, vamos fazer do jeito certo. Será a perseguição? Então, se alguém te persegue, é porque você está na frente. Sabia disso? Porque se você estivesse atrás, não seria perseguido, seria guiado. Então, a pessoa que é guiada, ela não tem tanta expressão. Então, se você não tiver perseguição, queridos, desconfia. Porque, com certeza, você deve melhorar. Você precisa melhorar se você não for perseguido. Porque todo cristão, ele é perseguido. Eu fico pensando, sabe o que eu pensava? O pastor Paulo e a pastora Rebeca, vocês viajam muito no mundo, né? Vocês sabem de muitas coisas mais do que nós. Mas eu fico pensando,
alguns anos atrás, eu pensava que o evangelho, a situação dos cristãos era igual no Brasil, toda essa onda de muito legal aqui, a gente pode louvar, a gente pode pregar nas casas, pode pregar na rua, a gente pode pegar o violão e cantar, a gente pode fazer teatro, a gente pode fazer tudo, é liberdade. Agora tem países, queridos, que o negócio é feio, tem cortina de ferro, não pode acontecer, tem gente que está morrendo, sendo perseguido pela causa do evangelho, sabe, pessoas sofrendo, me lembro de uma missionária, né, que ela tinha convertido num desses países, e que, se o governo soubesse de uma pessoa que convertesse, eles mandavam matar, sabe, e aí o que acontece? Uma mulher muito famosa converteu, ela se tornou uma missionária. Aí o repórter perguntou para ela, e ela com certeza, se o governo soubesse, ia mandar matar. Perguntaram para ela, a senhora não tem medo de morrer? Aí, sabe qual foi a resposta dela? Ela disse, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho temor do meu Senhor. Eu tenho temor do meu Senhor. Sabe, irmãos? Então, essa perseguição no Brasil, eu vou te falar, eu acredito que tudo isso é porque a igreja tem orado, sabe, para que essa perseguição não venha. Mas que na realidade, a gente tem que estar preparado. O que a palavra de Deus diz? Prepara-te, Israel, prepara-te, ó igreja, para o encontro com o teu Deus. Preparação fala disso, sabe? Da gente estar prevenido, da gente estar com as nossas lamparinas acesas. Porque se faltar o óleo na lamparina, quando o noivo chegar e a nossa lâmpada ficar acesa, nós não vamos para a festa. Nós não vamos para a festa. Amém, irmãos? Agora, será fome? Será nudez? Em nome de Cristo e por amor a Cristo, muitos irmãos nos dias do apóstolo Paulo eram privados de seus trabalhos, profissões e ofícios. Eles eram arrancados de suas famílias e separados de seus amigos. Eles tinham seus bens roubados, saqueados. Não tinham o sustento necessário e nem de que viver. Enfrentavam fome de cara a cara. E a escassez era uma realidade presente e constante. Então, a fome, ela nos fará viver os princípios bíblicos que nos asseguram uma vida espiritualmente abundante. A fome, ela nos traz isso. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus porque desde que eu converti, eu louvo a Deus por Deus ter me guardado. Na realidade, eu nunca passei fome depois que eu converti. E no dia que eu não tinha que comer, eu jejuava. Só para ter um motivo de não passar fome. Então, o crente aí tem saída para tudo, né? Jesus aí nos dá sabedoria. Então, a gente passa fome se a gente quiser, né? Passa fome se a gente quiser, sabe? Aí eu estava falando, uma vez a minha esposa chegou comigo e disse assim, e aí, filho, não tem nada para comer? Não vai para a gente jantar? Eu disse, eu estou satisfeito. Por quê? Eu já comi mucajá com farinha. Então, tem que ser estratégia, tá? Vamos lá, irmãos, vamos ser felizes, vamos ser contentes com toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos aprender a ser contente, a viver bem com todo e qualquer tipo de situação. Amém, irmãos? É na fé. A fome e a escassez nos farão sacrificar com Cristo dentro de nossas casas. A gente tem que ensinar para os nossos filhos, para a nossa família, sabe?
contar a eles. Nós não podemos esconder dos nossos filhos a nossa história. Amém, irmãos? Das lutas que a gente enfrentou, para a gente estar no lugar onde a gente está agora. Os nossos filhos precisam saber. Isso aí é uma realidade, né? Eles precisam saber que Jesus, Ele abençoa a nossa vida, e que se nós somos anciões, é por causa dele. Porque senão nós vamos ter uns filhos meio, parece robô, meio esquisito, né? Chega na igreja, todo bombadão, né? Isso, tá. Não. Eu tenho o hábito de dizer assim que nossos filhos, eu penso assim, né? Nossos filhos, eles têm que ser melhores do que nós. Amém, irmãos? O meu alvo é esse com meus filhos. Eles têm que ser melhores do que... Porque eles nasceram no Evangelho, sabe? Eu já vim arrebentado para cá, sabe? Né? Como diz o ditado, já vim todo estragado, né? Mas eles podem ser melhores que nós. Aleluias. Sabe, falando em escassez, eu me lembro que há muitos anos eu fiz um propósito de Deus para passar por esses testes, né? Por esses testes. Eu era recente aqui em Santarém, tinha chegado, já tínhamos conseguido comprar uma casa própria. A casa era uma casinha de madeira, né? Não era lá um palácio. O pastor Paulo se lembra que eu levei ele lá para ver a casinha da pastora Rebeca, e eles me abençoaram muito assim, no discipulado. E aí eu vejo assim que tem coisas que nós temos que passar. Porque o problema de muitos é arrumar um caminho melhor, né? Falta alguma coisa financeiramente, aí vai usar o cartão de crédito. O dinheiro que não é dele. Aí usa o cartão de crédito. Por quê? Porque não quer passar por uma prova. Falta alguma coisa? Vá lá na taberna e compra fiado. Porque não quer passar pela aprovação. Mas, irmãos, na escola de Deus, ninguém pula a lição, sabe? E nessa época, a gente recebia dia 30, como a gente recebia pela missão. E a gente morava no Diamantino. E aí, quando faltou, com 21 dias faltou o gás. Se eu chegasse com algum irmão da igreja, o pastor Paulo, o pastor Geraldo, eles iam me abençoar com o gás. Mas ia evitar a minha aprovação. Eles iam dar uma mãozinha naquela luta que eu tinha que enfrentar e sair vitorioso. Aí o que acontece? Eu digo, faltou o gás, não tem dinheiro, eu não vou comprar fiado. Até mesmo se eu fosse comprar fiado, ninguém me vender, porque ninguém me conhecia ainda. Não tinha cartão de crédito. Faltou o gás. Cheguei com a mulher, olha mulher, o gás acabou. Faltam 7 dias para o dia 30. Tudo bem, mas não te preocupa. Só sei que todo dia eu ia no quintal de casa e pegávamos, quase acabava com a cerca do vizinho, brincadeira. Pegávamos mais madeira e fazia o fogo nos tijolos lá, café, arroz, feijão, que tinha que fazer. E muitas vezes para poupar a minha esposa, né? E ali 7 dias só. E aí quando chegou o dia 30, aí eu fui pegar uma bicicleta que o meu filho tinha para ir até a missão para receber a oferta, né? E aí quando eu vou na bicicleta, o pneu estava furado. Aí vou a pé lá para a missão. Chego lá, converso com o Simão, né? Me deu a minha oferta. Fui para o Mercadão e o negócio animou já, sabe? Aí fui para o Mercadão, fui no supermercado daquele, fiz uma despesa numa caixa e coloquei no ombro e fui em direção do ônibus, porque andar de ônibus é privilégio. Aí cheguei lá, aí o negócio
É tão gostoso isso, irmão. Aí eu chego lá e depois cheguei lá, coloquei a despesa em cima da mesa, vou lá no botijão de gás, desenrosco lá, coloco o bujão no ombro e vou em direção ao primeiro mercearia para comprar o gás. E volto com gás e coloco, enrosco lá, pego fósforo, aí o fogo lá, e eu fico todo feliz. Sabe por que isso? Porque aquele fogo simbolizava para mim, eu passei pelo teste. Eu passei pelo teste, sabe? E aí passou o tempo, aí o fogão estava meio velho já estava quase não acendendo, aí eu fui lá, comprei um fogão novo, levei. Aí o Júnior olhou para o fogão, ele é bem pequeno, ele alegre assim, pulando. Oh, papai, o senhor comprou um fogão novo, parece até que a gente era pobre, papai. Aleluias, glória a Deus. Então, perigo, o apóstolo Paulo, ao falar sobre sua vida cristã, nos diz 5 vezes recebi dos judeus uma quarentela de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. Que coisa gostosa. Aí falando de espada, as dificuldades da vida trabalham a nosso favor. Deus usa as provações para o nosso bem. Deus usa provações para a sua glória, irmãos. Então, se você está passando por lutas, é para a glória de Deus. Deus não nos abandona nas provações. Deus nos dá poder para conquistar a vitória. Eu gosto muito assim, queridos, de sempre ficar assim. Se Jesus é o bastante para nós, então já está de bom tamanho. Se Jesus é o suficiente para nós, olha, pode faltar casa, pode faltar emprego, pode faltar carro, pode faltar dinheiro, mas não faltando Jesus na nossa vida, amém, o resto vai ser resolvido. Amém? Glória a Deus. Então, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Aliás, o dia todo. É o dia todo. Então, nós não somos entregues à morte apenas todos os dias, né? Mas o dia todo, nós somos entregues à morte constantemente. Amém, irmãos? É constantemente, é todo dia. É por isso que não pode pecar, não pode errar o alvo de Deus. É porque a gente está morto, né? A gente está morto, nós estamos mortos, irmãos. Nós estamos mortos para esse mundo, estamos mortos para o pecado, sabe? Para tudo aquilo que não presta. Nós só somos vivos para Deus. Amém? Somos vivos para Deus. E para finalizar, queridos, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E que são essas coisas? Olha, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Entregues à morte o dia todos, e ovelhas para o matadouro. Amém? Como ovelhas entregues para o matadores. Porém, nós somos mais do que vencedores. Então, literalmente, essa expressão de mais do que vencedores significa super vencedores. Onde estão os super vencedores aí? Diga amém. Quando fala de super vencedores, de mais do que vencedores, irmãos, para o crente vencedor, será que está de bom tamanho? Eu acho que não. Porque tem crente
que são crentes em Jesus, fiéis, que eles vão entrar numa batalha, numa guerra, mas quando eles estão ali na guerra, estão na luta, mas quando eles voltam para o comandante Jesus, eles chegam todo arrebentado. Olha, Jesus, eu fui comandante, eu fui lá, eu guerreei, eu derrubei os demônios, eu derrotei os inimigos e tal, mas olha, veja aqui como eu estou todo furado, todo batido, estou quebrado. Esses daí são os vencedores. São os vencedores. Agora, os mais que vencedores, os super vencedores, são aqueles que vão para uma guerra, que vão para uma luta. Eles vão com convicção de fé no seu Deus poderoso. Eles vão com o escudo da fé, com a proteção na sua vida. E depois eles vão prestar conta com o seu comandante Jesus. Olha, Jesus, eu fui para uma guerra, sabe? Mas eu sou mais do que vencedor, não sou só vencedor, porque eu lutei, eu briguei, eu derrotei o inimigo e eu voltei sem nenhum arranhão. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a gente como super vencedores, como crente, a gente está numa guerra, nós estamos numa luta. Mas no seguinte, o fulano está ali, ele está arrebentado aí, caiu ali, está em pecado, tá, mas está bem, está na igreja, venceu, só venceu o pecado. Mas está todo arrebentado, está todo quebrado. Vamos escolher entre vencedor e super vencedor, em mais do que vencedores, porque o mais do que vencedor ele não vai ser arranhado não. O diabo não tem poder de tocar os super vencedores, irmãos. Não tem poder. Vamos ficar de pé?